Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo Beirano de Verdade e esse é o projeto da leitura anual da Bíblia Sagrada. Hoje nós iremos concluir, para a glória de Deus, o livro do segundo Samuel. Iremos dar início no livro dos reis, ou a história dos reis de Israel. Então vamos finalizar segundo Samuel, apenas o capítulo de número 24, a gente conclui e já inicia-se em primeiro Reis e segundo Reis, tá bom? Vamos à leitura. A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora, pois, rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus este povo 100 vezes tanto. Agora os olhos do rei, meu senhor, e o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, esse negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei para numerar o povo. Então, perceba que ele foi alertado pelo próprio general Joabe. Poxa, tem necessidade disso, senhor, de a gente fazer essa contagem? E você já vai entender o porquê. Tem necessidade de a gente fazer essa contagem? Por que o senhor quer isso? Joabe já teve um algo ali que não estava legal. Mas o rei já estava avançado de idade, e o que prevaleceria seria a fala do rei, a vontade do rei. Foi assim que aconteceu. Passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram Gileade e a terra baixa e Odizi, e também vieram de Dan, Jaã, ao redor de Sidom, e vieram a fortaleza de Tiro, e todas as cidades dos heveus, dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá e de Berseba. Assim rodearam toda a terra, e ao fim de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. Olha para você como é que era grande. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam a espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. O coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém agora, Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade. Lembra do profeta Gade? Aquele que visitou ele lá atrás, quando ele estava na caverna de Adulão, falando para ele sair da caverna. É o mesmo profeta. 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Veio Gade a Davi e fez-o saber, e disse: Queres que 7 anos de fome venham à tua terra, ou por 3 meses fujam diante dos teus inimigos, e eles te persigam, ou por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora, vê a resposta que hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não na mão do homem, não caia eu. Então enviou o Senhor uma peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, de Dan até Berseba, e morreram 70.000 homens do povo. Olha como custou caro essa enumeração. E agora você já vai entender por quê. De repente, às vezes você entende e não tem uma compreensão. Então, nesse fato, eu vou pontuar. O que Davi estava dizendo aqui? Lembra, nesse período aqui, Davi está perto de morrer, está perto de acabar os seus dias, está perto de finalizar a sua missão aqui na Terra. Quantas vitórias ele teve, quantas bênçãos ele teve, quantas conquistas. Ele unificou o reino, ele trouxe paz sobre Israel, sobre os inimigos. Quando ele estivesse agora, essa ação dele, essa atitude de enumerar o povo, primeiro ele queria se engrandecer, né, o número do povo, que eu sou rei e tal, aquela coisa, o ego, né? Em segundo lugar, você viu, 800.000 com mais 500.000 de Judá, 1.300.000 homens guerreiros, valentes de guerra que puxavam da espada. Então o que ele estava mandando? Qual era a mensagem que ele estava mandando? As vitórias que eu tive, as conquistas que eu tive, foi na força do braço da carne, foi na força do braço da espada, do escudo, da flecha, da lança. Ou seja,
e ele estava tirando aquilo que era de Deus. E a vitória nós bem sabemos que era do próprio Deus. Quantas vezes ele, em condição inferior, em condição menor, e Deus bradou, como nós vimos, com relâmpagos, com raios, com sarava, com tantas coisas ao longo da leitura, você que está acompanhando, e isso acendeu a ele. E olha o preço, 70.000 almas, 70.000 vidas caíram, morreram no tempo determinado. O Senhor veio de Israel pela manhã, o tempo determinado, e desde Dan e Berseba, versículo 15, e morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi o anjo que feriu o povo, falou o Senhor e disse: eis que sou o que pequei e o que iniquamente obrei, porque essas ovelhas o que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Gade veio naquele mesmo dia. Davi voltou de novo o profeta e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor tinha ordenado. E olhou Araúna, em algumas versões vai estar Ornã, tá? É Ornã ou Araúna, a mesma coisa, que nem tipo Mardoqueu e Mardocai, mas o sentido é o mesmo. E viu que vinha para ele o rei, e o seu servo saiu com Araúna. Inclinou-se diante do rei, o rosto em terra, e disse a Araúna: por que vem o rei ao meu senhor, seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: toma e ofereça ao rei, o meu senhor, o que bem lhe pareceu aos seus olhos. Eis que aí os bois, holocaustos, trilhos e aparelhos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: olha que aprendizado tremendo aqui para mim e para a tua vida também. Porém o rei Davi disse a Araúna: não, porém não. Por certo preço comprarei, para que não oferecerei ao meu Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira, os bois, por 50 ciclos de prata, e edificou ali a Davi um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor aplacou para com a terra, e cessou esse castigo sobre Israel. Então perceba que Davi não queria oferecer nada que não lhe custe nada. A mesma coisa nós também. Temos que oferecer algo para o Senhor que nos custe, ou seja, que realmente aquilo tem um valor. E foi isso que Davi fez. Ele comprou a eira, comprou os bois, comprou todo o material e ele ofereceu para o Senhor aquele castigo. A ira do Senhor se aplacou, ou seja, o Senhor aceitou. Eu não posso oferecer para o Senhor aquilo que não me custe nada. Eu não posso oferecer para o Senhor aquilo que me sobra. Eu não posso oferecer para o Senhor aquilo que resta. Eu não posso oferecer quando dá, quando estou afim. Eu não posso, trazendo para a nossa vida, para os nossos dias. Nós temos que dar o melhor pelo Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo pela leitura da conclusão de 2 Samuel. Nessa oração também já vamos apresentar o livro dos reis, né? Primeiro rei de Israel. Eu vou fazer uma breve introdução, como sempre tenho feito, para uma melhor compreensão da leitura e que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais um dia de vida na tua presença, onde nós deitamos, dormimos, acordamos, levantamos e estamos de pé, porque o Senhor nos sustentou. Pedimos perdão, ó Pai, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelas nossas imperfeições, pelos nossos pecados, quer sejam por palavras, obras, pensamentos, ações, omissões. Usa de misericórdia, Senhor, e o sangue de Jesus o Cristo, vertido naquela cruz do Calvário, venha nos purificar de todo pecado. Somos gratos a Ti pela conclusão do livro de 2 Samuel. Quantos ensinamentos, ó Pai, quantos exemplos bons e ruins, quantos exemplos a serem e a não serem seguidos. Nos ajuda, meu Pai, a aprender, nos ajuda a te servir melhor. E finalizando o livro, meu Pai, que viemos sempre atribuir e reconhecer que tudo é do Senhor, como o Senhor diz na Tua palavra, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que temos e somos vem das Tuas mãos. O homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for concedido. Que nós devemos ter essa ciência, essa consciência, meu Pai, na tábua do nosso coração, na nossa psique, no nosso intelecto, que tudo que nós temos e somos, ó Pai, vem das Tuas boas mãos. Continua com ela estendida, Senhor, em nosso favor, livrando, guardando, protegendo, nos capacitando, nos orientando e nos direcionando no caminho da retidão, no caminho da obediência e no caminho da santidade. Pai, muito obrigado, que nós possamos oferecer sempre ao Senhor sacrifício de louvor, um culto racional, que possamos nos apresentar
apresentar diante de ti como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso, abençoe da vitória. Vai de encontro com os teus filhos e com as tuas filhas. Continua fortalecendo, continua animando, restabelecendo, dando graça, dando força, dando fé, dando virtude e sabedoria para os teus filhos e as tuas filhas nesse projeto, nessa leitura, irem até o final. E que esse seja o primeiro de todos os anos, consequentemente, que vier, eles vão pegar esse hábito de todo ano, anualmente, fazer a leitura, o estudo, a meditação das santas e sagradas escrituras. Esse é o desejo que arde, que aquece a tábua do meu coração e que possa, meu Pai, também incentivar e arder na tábua do coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Pai, quero também agora apresentar o livro dos reis de Israel, o início, o primeiro reis, que o Senhor venha abrir nosso entendimento, muitas lições preciosas virão pela frente, que possamos estar atentos, sensíveis e apercebidos com essa leitura, com esse estudo, com essa meditação. Toma o controle e a direção, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Livro dos Reis, vamos lá. O título, ele possui esse nome porque narra a história dos reis de Judá, Reino do Sul, e Israel, Reino do Norte. O título Reis se origina na tradução latina de Jerônimo, a Vulgata. Na Bíblia hebraica, forma um único livro, com 2 reis. Na Bíblia, da edição católica, seu título é Terceiro Reis. Autoria e data. O autor é desconhecido. Provavelmente tenha sido escrito por um profeta durante o exílio na Babilônia, por volta de 550 a.C. Alguns acreditam que fora redigida por Jeremias. O próprio livro menciona algumas fontes utilizadas em sua composição, como por exemplo no capítulo 15, no versículo 31. Com certeza foram usados arquivos oficiais da corte e as coleções de histórias sobre os profetas. Não podemos deixar de mencionar que o cronista era um ofício permanente na monarquia, portanto, boa parte desse material também é aproveitada no livro de Crônicas. O assunto principal, começando registrando os eventos históricos do povo de Israel, juntamente a partir de onde, segundo Samuel, é interrompido. O escritor destaca os acontecimentos históricos com o Reino Unido sobre a legislação de Salomão e o reino dividido. Tanto em 1º Reis quanto em 2º Reis narram paralelamente as histórias dos reinos de Israel, Norte e Judá, Sul. Razoável parte do livro ocupa também com o ministério do profeta Elias, a oposição de Acabe e principalmente a sua esposa Jezabel contra a religião de Israel, foi o alvo da advertência do profeta. Elias acabou se tornando, mais do que qualquer outro, o representante geral do profetismo. Por isso que ele é chamado aqui Elias, representante dos profetas. A historiografia hebraica e a teocêntrica, ou seja, os acontecimentos são vistos sob a perspectiva da obediência a Deus. A ação de Deus nos eventos humanos é nítida, é patente, é visível, exaltando-o e punindo, repreendendo e elegendo, segundo a intenção da obra, é simplesmente narrar a vida dos reis, mas extrair lições que possam ser aplicadas na vida diária. Vamos à leitura? 1º Reis, a velhice de Davi. Capítulo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrando em dias, cobriram-no de vestes, porém não o aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busque para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, o meu senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, a sunamita, e a trouxeram ao rei. E era essa moça sobremaneira formosa, e tinha o cuidado do rei, e o servia. Porém o rei não a conheceu, ou seja, não teve relação com ela. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele, e nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fez assim e assim? E ele era também muito formoso de parecer. E Agagite o tivera depois de Absalão, e teve a inteligência com Joabe, com o filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudaram, seguindo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joabe, Natã, o profeta, e Simei, o rei, e os valentes de Davi não estavam com Adonias. E matou Adonias as ovelhas, e vacas, e bestas cevadas, junto à pedra de Zolete, está junto do mar, da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, seus filhos do rei, e todos os homens de Judá. Porém Natã, o profeta, e Benaia, e os valentes, e Salomão, seu irmão, não convidou. Então Natã falou a Betseba, mãe de Salomão:
dizendo: Não ouviste que Adonias, o filho de Agite, reina, e que o nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar um conselho, para que salves a tua vida de Salomão teu filho. Vai, entra ao rei Davi, dize-lhe: Não juraste tu, rei, senhor meu, que a tua serva, dizendo: Certamente o teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? E eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Betseba com o rei à recâmara. E o rei era muito velho, e Abisaga sunamita servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça, se prostrou perante o rei e disse: Ó rei, o que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo teu Senhor, teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará após mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina. Agora, ó rei, meu senhor, tu não sabes. E matou vacas, bestas cevadas, ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e Abiatar o sacerdote, e a Joabe o general do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Porém o rei, meu senhor, aos olhos de todo Israel, estão sobre ti, para que declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, que eu e Salomão, meu filho, seremos os pecantes. E estando ele ainda falando com o rei, eis que entrando o profeta Natã. Lembra do Natã? Aquele que repreendeu, aquele que deu direcionamento errado acerca do templo, mas um grande homem de Deus que agora vai lá e também dá esse sábio conselho. Ó rei, meu senhor, disseste tu que Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e os capitães dos exércitos, Abiatar, o sacerdote, eis que estão comendo e bebendo perante eles e dizendo: Viva o rei Adonias! Porém, a mim, sendo teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor. Ou seja, o senhor tem ciência disso, o senhor está por trás disso daí? E não fizesse saber o teu servo que quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei a Davi, disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei, que estava em pé diante dele. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como eu te jurei pelo Senhor, o Deus de Israel, dizendo: Certamente o teu filho Salomão reinará. Depois de mim, ele se assentará no meu trono, no meu lugar. Assim o farei de dia no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, a Benaia e o filho de Joiada. E entraram na presença do rei. E o rei lhe disse: Tomai convosco os servos, vosso senhor, e fazei subir o meu filho Salomão, na mula que é minha, e fazei descer a Gion. E Zadok, o sacerdote, com Natã e o profeta, ungirão o rei sobre Israel. Então tocarei a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e ele virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seria o guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei, e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, o Deus, o rei do meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça com que o seu trono seja maior do trono que Davi, o meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e fizeram montar Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Gion. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo, e ungiu Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que o seu clamor a terra se retiniu. E ouviu Adonias que todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer, também Joabe ouviu o zunido da trombeta e disse: O que há tal ruído nas cidades alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse a Adonias: Entra, porque és homem valente, e trarás boas novas.
Respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. O rei enviou com ele Zadok, o sacerdote Natã e o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, aos quereteus, aos peleteus, e fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Esse é o clamor que ouvisse. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos que vieram abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça o teu Deus em nome de Salomão, seja que o teu Deus o nome faça o seu trono maior do que o seu trono. E o rei se inclinou no leito. Também disse assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado que se assentasse em meu trono, que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, cada um foi para o seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, foi e pegou as pontas do altar. E fez saber Salomão, e diz: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque se apegou nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, o rei Salomão, que não matará o teu servo à espada. Disse Salomão: se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão, e fez descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: vai para a tua casa. Então, preste atenção agora, que agora inicia um novo ciclo, um período de transição. Adonias, né, se autodeclara rei, mas quem iria reinar seria Salomão. É algo interessante que quando Salomão, ou Gedidias, né, amado do Senhor ou amado pelo Senhor, ele nasce, naquele momento ali, é naquele momento que Davi teve a plena certeza e a plena convicção de que, de fato, Deus o havia perdoado pela morte do 37º valente, que era Urias, que você aprendeu, e também pelo pecado de adultério com Betseba. Por quê? Porque você vê, o primeiro menino morre, o primeiro filho morre, e aí nasce Salomão. Ele fala que Salomão, Gedidias, amado do Senhor, ou amado pelo Senhor, era ele que iria dar sequência, era ele que ia dar continuidade. Só que Adonias, né, ele, numa sucessão, ele quis usurpar, ele quis ali tomar o trono, e aí então Davi cumpre a sua palavra, mesmo avançado de dias, né, perto de cumprir os seus dias da morte. Ele honra o que Deus havia falado para ele, dado direcionamento. O Natã, mais uma vez, ali fortalece. Betseba também vai. E Salomão é ungido rei. Agora Adonias fica com medo e Salomão libera a palavra: se você for de bem, não vai cair não vai cair um cabelo da sua cabeça, não vai acontecer nada. Mas se você for de mal, certamente a espada cairá. E ele manda ele despede ele embora para casa. E agora, o que nós aprendemos aqui numa lição preciosa e rápida sobre isso? Que a nossa parte nós temos que fazer, mesmo que nós temos promessas, mesmo que nós temos ali a bênção de Deus sobre a nossa vida, a boa mão estendida sobre a nossa vida, perceba que 99% das situações, elas são condicionadas. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Jeremias 33:3. Você quer resposta? Então o que ele fala? Para eu ter resposta, eu tenho que fazer o quê? Clamar. E o que é clamar? Alçar a voz, falar em alta voz, ó, clama-me. Olha lá, é uma ação. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, olha lá, eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte nesse caso que eu estou citando? Clamar, alçar a voz. Salmo 50:15, Salmo de Asaf. Invoca-me no dia da angústia. Lá, invocar também é buscar a Deus, é clamar, alçar a voz, é pedir com insistência, perseverar. Invoca-me quando? No dia da angústia, no dia da adversidade, no dia da prova, no dia da luta, no dia da dificuldade. Aí ele fala assim, ó, invoca-me no dia de angústia, então, ó, invoca-me no dia de angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, se você invoca, vem livramento. Se você invoca, tem livramento. Invoca-me na tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Depois você vai glorificar de alegria o nome do Senhor. Então percebe, você vê que Jesus ele fala, ó, aquele que pede, aquele que bate, aquele que busca. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate abrir-se-vos-á. Falando sobre o Espírito Santo de Deus. Então, na nossa vida, nós não podemos esquecer de fazer a nossa parte. Foi o que Betseba fez. Foi o que o profeta Natã corroborou o que aconteceu. Agora o reinado foi consolidado. O novo rei de Israel agora é Salomão. Olha que lição preciosa aqui, meus irmãos. Então, o que nós temos que fazer? A nossa parte. Existem apenas 3 promessas, das quais 2 já se cumpriram, que são incondicionais. Você não precisa fazer nada e você acreditando ou não, 2 já se cumpriram e a terceira fatalmente, certamente irá se cumprir. Primeira promessa, Jesus falou que vinha
e veio. Você acreditando ou não. Independente do seu credo religioso, eu vou respeitar, mas você acredita não. Existem inúmeros fatores históricos, arqueológicos, bíblicos, pergaminhos, relatando, confirmando a vinda de Jesus Cristo. Segundo a promessa que já se cumpriu, você acreditando ou não. Ele falou que morreria e ressuscitaria o terceiro dia. Você acreditando ou não, você fazendo qualquer coisa ou não, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E a terceira e última promessa, ele está voltando, ele vai voltar. Aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 14, 18, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 14, ele fala sobre essa promessa. Vamos falar do versículo primeiro, que fica legal, para entender melhor. Depois eu vou para o 18. O 14 diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou e vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez a vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Aí o versículo 18 desse mesmo capítulo 14 do Evangelho de João. Versículo 18, ele diz assim, ó. 18, ele diz assim, ó: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Então, as únicas três promessas que são incondicionais, ou seja, que nós não podemos fazer absolutamente nada, e duas já se cumpriu, como eu acabei de mostrar para você, e a terceira vai se cumprir, é você estar na brecha e na condição. Agora, todas as demais, nós precisamos fazer a nossa parte. Lembra quando ele animou Josué? O que ele falou para Josué? Esforça-te e tenha bom ânimo. E aí, então eu serei contigo. Mas o esforçar, o ter bom ânimo, era com Josué. Lembra que Jesus falou em João 16:33? Essas coisas vos escrevo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos nos esforçar, e aí sim as coisas irão acontecer e se cumprir, como aconteceu aqui na vida de Salomão. Vamos concluir a leitura? Capítulo 2. Então, ó, finalizamos o capítulo 24 de 2 Samuel, iniciamos 1 Reis, capítulo 1, e agora terminamos a leitura de hoje no capítulo 2 de 1 Reis. Davi dá conselhos a Salomão e morre. Preste atenção nisso. Aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforce-te e sê homem. Olha como isso é forte. Ele não fala para Salomão ser dizimista. Ele não fala para Salomão, olha para você ver, depois você vê a sequência aqui, ó. Ele não fala para Salomão ofertar a Deus. Ele não fala para Salomão sacrificar. Ele não fala para Salomão ser temer. Ó, a primeira direção, seja homem. Se você olhar na tua Bíblia, algumas vezes tem um ponto final. Na minha tem uma exclamação. Ou seja, ele reúne as suas poucas forças que lhe restam na sua ditosa velhice e fala para Salomão: seja homem. Ó, seja homem, ó. Eu vou pelo caminho, ó, dizendo, ó, eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e seja homem. Meu Deus. E você pode trazer aqui para você e para as irmãs também. Esforça-te e seja mulher. Ó, que instrução. A primeira instrução. Agora, ó, aí ele dá uma sequência, ó. Então, primeiro, seja honre. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja homem. Como diz 5,37 de Mateus, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Amém? Aí ele vem no versículo 2, ó. Agora vai, ó. Guarda a observância do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que te voltares. Olha que coisa fantástica. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o teu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor no trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra, após o sangue de guerra no seu cinto, que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cãs desçam a sepultura em paz. A cãs é o cabelo. Porém, os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência,
e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim. Quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão, eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Bauri, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu encontrar comigo junto ao Jordão, pelo que o Senhor jurei dizendo que não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem sabes o que há de fazer, para que faças, que as tuas cãs também não desçam a sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém 33 anos. Então aqui agora finaliza, né, a vida de Davi, e você vê que coisa tremenda, a primeira instrução que ele dá, ou seja, para ser homem, para ser mulher. Então, em outras palavras, independente do teu credo religioso, independente de você ser cristão, independente do seu credo, da sua fé, e seja ela qual for, no nosso caso nós somos cristãos, servos de Deus, evangélicos, né, homens e mulheres de Deus, nós temos que ser homem, nós temos que ser mulher, ou seja, honrar, ter palavra. Meu Deus, isso é muito forte. Eu sempre quando eu leio esse texto, ele mexe muito comigo, porque além de ser pastor, além de ser professor e pregador e tantas coisas, tem que ser homem, tem que ser mulher, além de ser pregadora, pastora, bispa, qualquer coisa, ou qualquer ofício, ou médico, ou dentista, ou professor, ou qualquer profissional da área que você atue, o que seja. Ele está dizendo assim, ó, você tem que ser homem, você tem que ser mulher, você tem que ter palavra, você tem que agir como tal. E aí depois ele dá todas as instruções no mundo espiritual acerca de servir, de ser fiel, de obedecer, de dizimar, de ofertar e ter uma postura. Depois ele dá as instruções acerca dos inimigos que estavam vivos, e aqui nós vamos ver o desfecho da história. Vamos lá? Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. Ele já foi para cima. Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, e a Betseba, mãe de Salomão, e disse: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho a dizer. E disse ela: fala. Dize, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto vista em mim, para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo meu Senhor, assim que agora uma só petição te faça, não a rejeita. E ela disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher Abisag, a sunamita. E disse Betseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Betseba ao rei Salomão e falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ele e se inclinou diante dela. Então ele se assentou no seu trono e pôs uma cadeira para sua mãe, a do rei, para a mãe, e pôs uma cadeira para a mãe do rei. E ela se assentou na sua mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não rejeites. E disse: pede, minha mãe, porque não farei voltar o rosto. E ele disse: dê a Abisag a sunamita a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes a Abisag a sunamita para Adonias? Pede-me também o reino, porque é o meu irmão maior? Porque ele te digo, também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias essa palavra contra a tua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, que me tem feito casa, como tinha dito. Hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, a qual deu sobre ele e morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei: para Ananote, vai para os seus campos, porque é homem digno de morte. Porém hoje não matarei, porquanto leva a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, porquanto fosse aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló.
E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha se desviado, seguindo Adonias, ainda que não tinha desviado, seguindo Absalão. Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E disse ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto do altar. Então enviou Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai e dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei, sai daí. E ele disse: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe ao rei: Faze como ele disse, e dá sobre ele, e o sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue de Joabe que sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue sobre a sua cabeça, sobre os dois homens mais justos e melhores que matou a espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue sobre a cabeça de Joabe, sobre a cabeça da sua semente, para sempre. Mas Davi, a sua semente, a sua casa e o seu trono, dará ao Senhor paz para todo o sempre. E subiu Benaia, filho de Joabe, e deu sobre ele e o matou. E foi sepultado na sua casa, no deserto, e o rei pôs Benaia, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e a Zadok, sacerdote, no lugar de Abiatar. Depois enviou o rei, chamou a Simei e disse: Edifica-te ti uma casa em Jerusalém, e habita ali, e dali não saias, nem para uma nem para outra parte, porque há de ser que no dia que saíres e passar do ribeiro de Cedron, saiba, certo de que morrerás, e o teu sangue será sobre a tua cabeça. Semei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como tenho dito ao rei, meu senhor, assim fará o teu servo. Semei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, ou seja, passou 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Ax, filho de Maaca, rei de Gade, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, abordou a jumenta e foi a Gate para Ax para buscar os seus servos. Assim Simei trouxe os seus servos e a Gate. Disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora para Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou Simei e disse: Não te conjurei pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres de uma e outra parte, certo morrerá? E ele me disse: Boa essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento com o Senhor e que o mandado te mandei? Disse, pois, o Simei: Bem sabes todas as maldades que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, a qual saiu, deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino de Salomão. Então você vê que ele seguiu à risca as instruções e as orientações do pai, pelo menos nesse primeiro momento, nesse primeiro princípio. Exterminou todos os inimigos, assassinou Adonias, por conta que Adonias estava com uma maldade, né? Estava num pensamento ali mal, e ele foi estabelecido e confirmado no trono. Tem muita coisa boa pela frente, muitos bons, muitos maus exemplos. Ainda continuamos nos livros históricos, só que agora nos livros dos reis de Israel. Essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo, um beirano de verdade, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor.